Duas histórias de terror verdadeiras em hospital. Meu nome é Sarah, e esta é a história aterradora que vivenciei em um hospital. Tudo começou quando meu avô, gravemente doente, foi internado em um hospital antigo e assustador. Era um lugar de corredores sombrios e luzes fracas que lançavam sombras inquietantes nos cantos. Desde o momento em que entrei naquele lugar, senti que algo estava errado. Meu avô, fraco e delirante, estava internado no quarto 307, no final de um corredor que parecia nunca terminar. À noite, os corredores pareciam mais sombrios e silenciosos, com o eco dos meus passos ecoando pela ala deserta. Uma noite, enquanto eu estava ao lado do leito de meu avô, ele começou a falar em voz baixa e assustada. Ele falou sobre sombras que se moviam nas paredes e sussurros ininteligíveis que ecoavam no corredor. Fiquei intrigada, mas presumi que fossem apenas delírios devido à sua doença. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Enquanto eu vigiava meu avô, ouvi um barulho baixo vindo do corredor. Era como um murmúrio sussurrante, inquietante e indistinto. Quando me aproximei da porta, fiquei arrepiada ao perceber que o corredor estava vazio, exceto por uma figura encapuzada que se afastava rapidamente. O medo começou a se instalar em mim, e decidi investigar. Na manhã seguinte, falei com a enfermeira de plantão, mas ela parecia relutante em falar sobre o que eu havia visto. Ela apenas disse que os corredores eram seguros e que minha imaginação estava me pregando peças. Aquela noite, enquanto eu estava ao lado de meu avô, ouvi os murmúrios novamente. Desta vez, segui o som pelo corredor até uma porta de acesso bloqueada. A porta estava trancada, mas os sussurros vinham claramente de dentro. Eu sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo. Peguei uma chave que encontrei em um armário próximo e abri a porta. O que vi do lado de dentro me fez sentir uma onda de terror indescritível. Era uma sala abandonada e empoeirada, cheia de arquivos antigos e equipamentos hospitalares obsoletos. Mas o que mais me chocou foi uma figura encapuzada, com os olhos vazios e brilhantes, encostada na parede. A figura se virou lentamente na minha direção, e eu senti um medo indescritível me dominar. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu em uma sombra escura que se moveu rapidamente pelos cantos da sala. Corri de volta ao quarto de meu avô, trêmula e apavorada. Na manhã seguinte, descobri que meu avô havia falecido naquela noite. A enfermeira disse que ele havia morrido pacificamente, mas eu sabia a verdade. Eu sabia que o hospital escondia segredos sombrios e aterrorizantes, e que meu avô havia pagado o preço. Deixei o hospital com a sensação de que nunca mais poderia voltar lá. Aquele lugar, com seus murmúrios, sombras e figuras encapuzadas, era um pesadelo que eu preferia esquecer. Mas a imagem do que vi naquela sala assombrará meus pesadelos para sempre, lembrando-me de que o mal pode estar escondido nos lugares mais inesperados. História 2. Meu nome é Michael, e quero compartilhar uma experiência aterrorizante que vivi em um hospital. Isso aconteceu quando eu estava fazendo um estágio em um hospital antigo, durante a noite, como parte de meu treinamento para me tornar um enfermeiro. Naquela noite, uma forte tempestade fazia a chuva bater nas janelas do hospital, criando um ambiente sombrio e opressivo. Eu estava sozinho na ala noturna, responsável por cuidar dos pacientes que precisavam de atenção especial. O corredor estava escuro, iluminado apenas por luzes fracas, criando sombras sinistras nas paredes. À medida que a noite avançava, eu começava a ouvir murmúrios e sons estranhos que pareciam ecoar pelos corredores vazios. Tentei ignorá-los, achando que eram apenas minha imaginação. No entanto, à medida que os ruídos se tornavam mais nítidos, minha inquietação crescia. Fui verificar uma das salas de pacientes e encontrei um senhor idoso, Sr. Jenkins, acordado e agitado. Ele me olhou com olhos cheios de terror e sussurrou que algo estava errado no hospital, que ele estava sendo observado por uma presença sinistra. Eu tentei acalmá-lo, mas ele insistiu que havia algo nas sombras. A sensação de estar sendo observado me atingiu de repente, como se os olhos invisíveis estivessem em mim também.
Resolvi verificar os corredores, mas não vi nada além das portas dos quartos e os corredores vazios. Quando voltei ao quarto de Sr. Jenkins, ele havia desaparecido. A cama estava vazia e as janelas estavam abertas, apesar da tempestade lá fora. Eu comecei a entrar em pânico e chamei a equipe de segurança. Juntos, fizemos uma busca frenética pelo hospital, mas Sr. Jenkins havia sumido sem deixar vestígios. Estávamos todos perplexos e aterrorizados, incapazes de explicar como um homem idoso poderia desaparecer de um hospital trancado. Enquanto a busca continuava, comecei a notar figuras sombrias nos cantos dos corredores e nos reflexos das janelas. Pareciam silhuetas humanas, mas não havia rostos visíveis, apenas uma sensação de mal-estar. Eu sabia que não estava sozinho. À medida que a noite avançava, as figuras sombrias se aproximavam. Sentia-me encurralado, incapaz de escapar. Foi quando percebi que algo terrível estava acontecendo no hospital, algo que estava além da compreensão humana. Finalmente, encontrei Sr. Jenkins em um dos cantos escuros do hospital. Ele estava lá, sorrindo de maneira maligna, os olhos vazios e sem vida. Eu sabia que ele não era mais o homem que uma vez conheci. A equipe de segurança chegou, mas Sr. Jenkins havia se transformado em uma força sobrenatural e inexplicável. Ele desapareceu nas sombras, deixando para trás um cheiro de enxofre e uma sensação de desespero. Nunca mais voltei àquele hospital, e as figuras sombrias que vi naquela noite assombram meus pesadelos. A experiência me fez questionar a realidade e a natureza do mal que pode residir nos lugares mais inesperados.